método de reparo através do esquema, através das tensões disponíveis no esquema. É um método de reparo que você também pode se basear até pelas tensões que aparecem na própria placa. Você vai fazer medições de tensões e por ela vai se basear a ausência ou a presença daquela tensão, se deve ter ou não deve ter. Você precisa aprender, se familiarizar com a fonte chaveada. São fontes chaveadas que alimentam diversos circuitos na aplicação do áudio, seja caixa de som, seja módulo, seja equalizadores. Você precisa conhecer um pouco aqui de fontes chaveadas, porque esse conhecimento de fonte chaveada vai servir para a área que você está trabalhando, que é a área do áudio, de concerto de som. Eu tenho aqui uma placa que ela é de caixa de som, tá? Uma fonte chaveada de caixa de som. Ela fica dentro do aparelho, tá? Não fica externo, não é uma fonte para ser usada externa, mas sim dentro do próprio aparelho. Temos aqui tensões escritas na placa, que ajuda bastante, e tenho aqui um esquema simplificado, tá? Eu simplifiquei o esquema para você entender melhor. Eu resumi o que acontece aqui através desse esquema aqui. Coloquei as principais peças, os principais componentes, onde você vai fazer a medição utilizando o método de tensões do esquema. Você vai primeiro começar aqui pela entrada de energia, quando você já verificou que não tem a tensão que você deseja aqui na saída. Não encontrou a tensão aqui na saída? Então você vem começando a fazer a análise desta maneira aqui, tá? Então vamos entender que a primeira coisa, o primeiro teste neste método é testar a saída, para depois começar a analisar o esquema aqui. Vamos ver aqui essa saída aqui, que esse esquema que eu simplifiquei, informa que preciso ter 30 volts. Temos aqui uma conexão, um conector aqui que está inscrito 30 volts, ó. Aqui tem escrito 30 volts. Então vamos fazer aqui a medição aonde diz que é 30 volts. Vou colocar aqui a minha fonte na lâmpada em série. Coloquei a fonte chaveada na lâmpada em série. Vou usar aqui o multímetro na escala de 50 volts DC, então você vai utilizar a escala DC para esse teste, ou multímetro analógico ou multímetro digital, tanto faz. Você vai procurar o GND que tem aqui, você vai procurar o GND que tem no conector e vai encontrar também a tensão que está escrita aqui, que é 30 volts. Vamos lá? Nós temos aqui 30 volts, ó, parou bem em cima lá do 30, ó. Nós temos sim 30 volts aqui. Então, essa fonte, nós já podemos concluir que ela mandou a tensão que eu preciso, tá? Agora, se ela não estiver segurando a tensão aqui em 30 volts, é bom analisar aqui as etapas da própria fonte, tá? Ela tem 30 volts aqui, mas quando eu coloco o áudio para tocar, esses 30 volts permanecem. Então outro teste que eu poderia fazer aqui é conectar no amplificador dela mesmo, botar para tocar, se ela segura mesmo os 30 volts, ou se ela fica desligando. Então nós temos aqui já essa primeira análise de 30 volts. Agora imagine se não tivesse 30 volts aqui. Qual seria o próximo passo? A gente iria analisar aqui a entrada e para entender o que está acontecendo. Vamos fazer esse método aqui de análise de tensões nessa fonte aqui, que já está ligada na tomada. Estou tocando aqui na parte que não dá choque, tá? Tocando aqui na parte que não dá choque. Você vai analisar que na placa tem uma linha branca. Toda a placa tem uma linha branca, ou na parte de baixo ou na parte de cima. Até esse aqui tem também uma linha branca, uma linha branca aqui, dividindo a placa. Aqui tem escrito hot e aqui tem escrito cloud. Vou botar aqui do lado certo. Ó, olha aqui que nós temos aqui, ó. E ela está ligada na tomada ainda. Ela ainda está na tomada. Temos escrito aqui em inglês quente e também frio. Então esse lado aqui é o que dá choque. É o lado que vai eletrocutar a pessoa. Eu não posso tocar desse lado aqui. Esse lado aqui é o lado frio, não tem risco de choque elétrico, não tem risco de morte, tá? Aqui é o lado frio. Então essa linha aqui que passa atravessando a placa, divide a placa em duas partes. Eu estou tocando do lado frio, ó, não dá choque, ó. Ela tá na tomada e não dá choque, ó, porque eu estou triscando no lado frio. Agora se eu triscar lá do lado quente, aí eu levo choque, vou ser eletrocutado. O lado que está dividido por esta linha aqui. Então tá aqui a minha fonte chaveada. Eu coloquei aqui o fio entrando tensão elétrica aqui na placa por meio desse fio branco. Vou mudar aqui agora a escala para AC, botar 250 AC, porque quando se trata aqui, ó, da entrada de energia, você vai utilizar AC. Você vai usar uma escala alta aí de AC, com 250 volts, por exemplo. Aqui a minha rede é 220 volts. A sua pode ser 127. Aí você vai testar aqui com uma ponta de prova aqui, ó, na entrada da rede, saber se tem energia entrando. Você vai testar agora aqui depois do fusível e ver se está entrando aqui na fonte, na
ponte de diodo. Esse é o teste que nós vamos fazer. Eu até pintei aqui de amarelo, aonde é AC. O AC ele termina aqui na entrada da ponte retificadora. Isso demanda paciência para compreender o circuito, principalmente para quem está iniciando, paciência para entender essas ligações, esses caminhos, tá? Vou aqui fazer aqui o teste na escala de AC, está entrando a tensão elétrica, está entrando ali, os 220 volts. Vamos ver se tem entrando na ponte retificadora. A ponte retificadora é essa aqui, que vocês vejam bem melhor. Olha ela aqui, ó. Ela está na cor preta, ela é quadradinha e tem uma partezinha que faz uma dobra aqui no canto, ó. Ela tem 4 terminais, os 4 do meio é o AC, 4 terminais do meio é AC. Vamos ver se tem tensão AC entrando. Sim, temos os 220 volts entrando. Então você está usando aqui um método, uma técnica de procurar as tensões, se elas existem aqui no circuito. As tensões que aparecem lá no esquema devem também aparecer aqui na prática. Tem 220 volts entrando. Agora vamos ver se retificou. Então vamos colocar aqui na escala aqui DC. Agora DC em 1000 volts. Vou botar 1000 volts, porque essa ponte retificadora vai estar coletando os picos de tensão. Não se assuste que essa tensão aqui, 220 volts, vai aumentar agora. Ela vai aumentar aqui nos outros 2 terminais da extremidade aqui da própria ponte retificadora. Vamos ver se tem saindo aqui. Tem aqui saindo, deixe-me ver, em torno de 310 volts. Podemos até utilizar o multímetro digital para a gente ter um pouquinho mais de precisão nesse valor. 310 volts aqui. Justamente a tensão que sai da ponte retificadora, as 2 tensões, os terminais da ponta, tá? Perceba que a ponte retificadora tem 4 terminais. Os 2 do meio aqui é AC e os 2 da extremidade é DC. Então você já muda a escala do multímetro para DC. Tem que ter 310 volts de um lado do outro, no caso da rede elétrica ser 220 volts. Se a rede elétrica for 127, é um pouquinho menor que isso, tá? É um pouquinho menor. Aí essa tensão aqui ela é injetada no capacitor. Perceba que tem uma trilha aqui indo para o capacitor e aqui também tem, ó, indo para o capacitor. E é isso que está acontecendo também aqui no esquema. Então, sobre o capacitor tem que ter os 310 volts entre os pinos do capacitor. E você bota a ponteira agora aqui, seu multímetro aqui, ponteira preta, no menos aqui desse capacitor. E você vai agora verificando para onde essa tensão está indo. Ela entra no resistor, alimenta esse CI aqui, que gera o PWM, pulso. Entra aqui no transformador, chopper, para ser chaveado pelo MOSFET. Então, esse MOSFET liga e desliga esse transformador aqui rapidamente. Ele liga e desliga milhares de vezes por segundo. É uma velocidade muito rápida. Esse transformador fica ligando e desligando. Com esse ligar e desligar desse transformador, induz uma tensão do outro lado, nas bobinas, que é coletada pelo diodo e entrega a um capacitor, que me dá os meus 30 volts. E esse resistor aqui é um resistor que faz o start e também vai habilitar o circuito para gerar o PWM e ficar se realimentando. O circuito vai ficar se realimentando. Eu tirei algumas etapas aqui do circuito para facilitar, claro, né? O circuito ele é um pouco mais complexo que isso. Tem circuito de feedback, por exemplo. Mas eu simplifiquei aqui para você compreender e entender o método de reparo, tá? É um método de reparo que eu quero te ensinar aqui agora, que é você botar a ponta de prova na trilha lá, no componente, e ir testando ela em volts, saber até onde vai, onde ele está parando, o que ele está causando o problema. Essa técnica aqui de reparo através da tensão elétrica, parte do esquema, é uma técnica que você vai usar até de uma maneira inversa também. Eu vou aqui descarregar o capacitor, os capacitores que temos aqui, faz os 30 volts. Tá? Vou estar descarregando ele, deixa eu olhar aqui, para eu te ensinar aqui que você pega esse método aqui de verificar tensão e junta também com o método de resistência, que eu já até ensinei. Método de resistência também, você vai usar esse aqui, ó. Vamos ver quantos volts tem nesse capacitor ainda. Sobre o capacitor não tem nada, mas eu descarreguei, não tem mais nada. Você vai pegar a mesma trilha aqui que você verificou os 30 volts. Para fazer também um diagnóstico, você pode usar a escala de resistência do seu multímetro e testar aqui, ó, para ver se existe curto naquela tensão ali, se existe curto entre o GND e a tensão que você está medindo, ou seja, 12 volts ou 5, que nesse caso aqui é 30 volts. Você vai testar com o multímetro se existe curto. Então vamos fazer isso agora. Vou pegar aqui o multímetro e colocar na escala de X1, ó, com a fonte desligada agora, está fora da tomada. A fonte está desligada, os capacitores estão descarregados. Vem sobre a tensão que eu quero agora monitorar, que é aquela mesma lá de 30 volts, tá aqui, 30 volts, e vou ver se tem curto aqui sobre essa linha de tensão. Ó, vamos lá, botei aqui desta maneira mesmo, tá? Com a ponteira preta aqui no GND, a vermelha no mais, coloquei, pronto. O ponteiro lá do multímetro deflexionou ali.
Agora vamos trocar aqui a ordem e não temos curto, viu? Ó, não temos curto. Mexeu só um pouco, depois permaneceu ali. Então assim a gente verifica se essa linha aqui existe curto, se existe algum problema. Ó, dessa maneira, você usa a técnica de resistência, analisando também com uma técnica de tensão a partir do esquema. Iremos agora utilizar esse método de se basear pela tensão, fazer os testes de tensão elétrica em volts, com esse módulo que tem já uma plaquinha Bluetooth aqui. Aqui é Bluetooth que já veio de fábrica, tá? E tem aqui um fio de alimentação, 5 volts, e tem aqui o fio da saída do áudio que vai para o restante dessa etapa aqui do pré-amplificador. Então entra 5 volts aqui, você escolhe a função que você quer, Bluetooth, pendrive, ele gera o áudio e manda através desse cabo aqui. Então tem duas conexões importantíssimas numa plaquinha USB. Aqui é a entrada de alimentação, 5 ou 12 volts, em alguns casos. Esse aqui é de 5 volts. Nós temos escrito ali GND e BAT. Você já deve entender que GND é o aterramento e BAT é o positivo. E temos aqui também o GND do áudio, que é o terminal aqui do meio, o GND do áudio. E temos OUT L e OUT R. OUT você sabe que é saída. L e R você sabe que é áudio direito e esquerdo. Então nós temos aqui uma saída de áudio, tá? De áudio direito e esquerdo, OUT. Nós temos aqui, ó, OUT L, GND, tem AG, que é o GND do áudio, esse AG, e tem também aqui OUT R, que é o áudio que sai aqui, correspondente ao áudio direito e áudio esquerdo, tá? E aqui é o que nós vamos medir aqui, ó. Entre o GND e o BAT, que é 5 volts, BAT aqui, ó. Então vamos ver se tem 5 volts aqui, quando a gente ligar aqui o circuito, ver se dá para aparecer aí na filmagem. Dá. Vou ligar aqui, ó, aqui é onde gera a tensão de 5 volts, é conectado através desse cabo aqui, pro restante da placa, só tem esse cabo ligando uma placa e outra. Então a gente já pode entender que a tensão ela tem que vir por aqui, ó. Se ela existir aqui, então ela vem por aqui. Vamos lá, vou ligar aqui meu módulo com 12 volts, pronto, apliquei 12 volts e já ligou aqui a plaquinha. Se a plaquinha ligou, ela está recebendo alimentação. Agora vamos ver quantos volts ela está recebendo. Porque se ela não receber uma tensão apropriada, ela pode ficar desligando. Então vamos ver se ela está recebendo 5 volts. Se ela está ligada, ela está recebendo alimentação por esse cabo aqui. Se eu desconectar esse cabo, ela vai desligar. A plaquinha aqui não vai funcionar, vai desligar. Vou aqui colocar aqui na escala aqui de 10 volts DC. Fica bom para enxergar. Agora eu vou colocar aqui, onde diz GND, vou botar a ponteira preta, onde está escrito GND, lá na placa está escrito GND. E onde está escrito BAT, eu vou botar a ponta de prova vermelha. Aqui tem 5 volts, ó. O time já mostrou ali 5 volts, nós temos. Então tá bom, tá ok. Se não tivesse 5 volts aqui, qual seria o passo que eu deveria fazer? Eu deveria desconectar, mas para desconectar essa placa, eu vou tirar daqui, ó, da alimentação, por motivo de segurança. Tirei aqui a alimentação. Vou puxar aqui os 5 volts, né, que deve vir por esse cabo aqui, e vamos ver se ele vai aparecer os 5 volts sem a placa que está conectada. Vamos lá, testar aqui só no conector mesmo, ó, tá solto o conector. Vamos ver se tem tensão aqui. Temos os 5 volts aqui. O que é que nós podemos concluir? Que essa placa ela está mandando 5 volts. Agora, se eu conectasse aqui e esse 5 volts sumisse, provavelmente essa plaquinha estaria com defeito, tendo um curto nela, um curto que estaria matando esses 5 volts. Então você desconecta um setor do outro, para você isolar o problema e ir direto para a solução. O segundo passo seria ver se tem curto aqui na própria placa, utilizando um método agora de resistência. A gente usou um método de tensão, agora eu vou usar o método de resistência. Mudar aqui para a escala de X1. Como essa placa aqui está desligada, tá eletricamente desligada dessa outra, não tem alimentação, ela está aqui energizada, mas essa aqui não está. Então vamos ver aqui com o método de resistência, vamos testar a resistência da entrada. Coloco de um lado aqui, viro e coloco do outro. Ó, nós não temos curto aqui, não temos curto na entrada. Poderia estar mexendo ali porque ela está tentando ligar aqui, ó, está tentando ligar com a própria energia que sai aqui do meu multímetro. Com a energia que sai do meu multímetro, ela está tentando ligar, ó, fica piscando. Porque a tensão é baixa, claro, né? A tensão aqui e a corrente é muito baixa, que flui aqui do multímetro. Mas a gente já deu para perceber aqui que não tem curto, porque se tivesse curto, ia ficar assim, ó. Ia ficar assim, tanto de um lado como do outro. Então, é utilizar o método de resistência junto com o método de tensão.